Boa noite, primeiro período de Direito. Tudo bem com vocês? Que bom, comigo também. A nossa aula de hoje, do dia 15 de maio, trata de dois tipos novos de trabalhos científicos: o artigo científico e o paper. Basicamente, eles são a mesma coisa, tá? Mas não são bem a mesma coisa. Por quê? Se vocês se lembram de videoaulas passadas, eu expliquei para vocês que todo artigo científico ele precisa ser o resultado parcial, às vezes pode ser o resultado final, mas ele é sempre a apresentação uma parte dos resultados de um projeto de pesquisa ou de um processo de pesquisa. Não precisa necessariamente ser um projeto. Tá? Pode ser, por exemplo, o resultado de uma pesquisa de aula. Né? Vocês tiveram uma disciplina, pesquisaram, trabalharam um determinado tema naquela disciplina, e o trabalho final pode ser um artigo científico. Mas sempre será o resultado de um processo. Pode ser um resultado parcial, pode ser um resultado final. O artigo científico ele tem por finalidade, por natureza mesmo, ser publicado em periódicos. Periódicos são revistas, tá? Os periódicos científicos são revistas científicas. As boas revistas científicas, elas são qualificadas segundo uma tabela da CAPES. Então, a CAPES tem o Qualis, que vai determinar o nível da revista. Além disso, a gente tem todo um processo de indexação da revista e, assim, o que garante, por exemplo, na internet, que nós tenhamos um artigo confiável é esse artigo estar num periódico Qualis, principalmente Qualis A ou B, tá? O C também é legalzinho, mas os melhores são os Qualis A e B, né? E estar indexado. A gente pode ver, por exemplo, na plataforma Cielo. Os artigos que estão indexados no Cielo são excelentes, tá? Então, a gente pode confiar e pode trabalhar com esses artigos. Cada periódico, ele tem as suas próprias normas, mas essas normas são especificações daquela norma maior que é a BNT, né? E eu vou passar para vocês a estruturação geral do artigo e depois do paper. O que é o paper? Ele é um artigo, só que ele é um artigo menor. Ele é um artigo para apresentação de trabalho. Então, por exemplo, vocês estão fazendo a especialização. Normalmente, quem vai apresentar paper não é o aluno de graduação. O aluno de graduação apresenta pôster que vai ser trabalhado em outra videoaula, tá? Mas pode acontecer, pode ter evento em que vocês podem apresentar um paper. E o que é um paper? É um pequeno artigo. Normalmente, o paper, ele dá conta de uma fase da pesquisa. Ele traz poucos resultados, são resultados mais pontuais, tá? E, assim, ele é apenas para comunicação. Normalmente, o paper, ele vai ser publicado nos anais do evento em que você foi apresentar o trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, depois eu vou especificar isso acompanhando os slides, para vocês terem uma ideia, um artigo num periódico Qualis A ou B, principalmente da área jurídica, ele vai ter umas 30 páginas, 25, 30 páginas, tá? O paper, ele tem que ter, estourando muito, 8 páginas. Por quê? O paper, ele vai dar base à sua comunicação. Nos eventos, as pessoas normalmente têm de 10 a 15 minutos para falar. Então, mesmo que você seja uma metralhadora, pegue o seu paper de 12 páginas, tá? E leia tudo
rápido, que ninguém vai entender nada, você vai passar desse tempo. O que acontece? Normalmente a gente coloca um paper tendo entre 6 e 8 páginas. Porque esse é o tempo de um pesquisador não apenas fazer a leitura do texto, mas apresentar esse texto para discussão, para ele ir além da leitura. Para quando tiver uma partezinha a mais para ser discutida, ele poder sair do texto e falar com a plateia, em lugar de apenas ler. Tá? Então, eu, por exemplo, sou uma que quando eu vou para congresso, os meus papers eles têm que ter 5, 6 páginas, porque o resto sou eu falando sozinha. Tá? Eu saio do texto e vou falando. Normalmente, quando o pesquisador já é sênior, como eu, isso acontece. Né? Quando eu vou para uma palestra, para uma conferência, que a conferência é mais longa, a palestra também, eu não levo mais papel escrito, eu levo esquema, porque eu já vou falando, vou pegando uma coisa aqui, outra ali e já vou falando. Tá? No caso do estudante, ainda, como ele ainda tem uma dependência grande do seu orientador, ele ainda está num trabalho envolvido de pesquisa, ele precisa ter o paper ali, mas é preciso que seja um paper bem sucinto, para que ele possa se expressar também, ok? Então, agora eu vou começar com compartilhando aqui os slides. Né? Aqui está nosso material agora, né? O artigo científico e o paper. No livro, gente, sempre eu recomendo esse aqui, que é o que eu trabalho, é o que eu tenho, que a Saraiva me mandou, mas há outros da plataforma Saraiva que vocês podem pesquisar também, tá? Então, o artigo científico está nas páginas 310 a 312 e o paper 320 a 321, ok? Isso é para referência de vocês. Então, vamos lá. O que é um artigo científico? Ele é o instrumento de comunicação de um determinado momento da pesquisa, de uma etapa da pesquisa. Pode acontecer do artigo científico representar a fase final da pesquisa. Isso pode acontecer, tá? Mas o normal é que o artigo científico ele represente uma fase já quase no fim da pesquisa, quando você já tem bastante dados para você poder trabalhar com eles, tá? O artigo científico vai identificar os resultados de pesquisa e fazer um relato resumido desses resultados. Ele sempre vai ter que trazer uma parte de fundamentação para dizer de onde você está tirando as suas ideias básicas. Então, qual o recorte teórico da tua pesquisa. Tá? Prioritariamente, o artigo científico é um instrumento de troca de conhecimentos. Eu já conversei isso com vocês em outras videoaulas. A gente precisa combater a vaidade acadêmica. Então, fulano, ele escreveu um artigo, fez um projeto, escreveu um artigo, ele acha que a verdade é dele, vai lá, apresenta e não admite que ninguém conteste. Contestar por contestar é uma besteira. Isso é vaidade acadêmica também. Mas contestar para contribuir para a mudança de alguma situação, dos dados da pesquisa, enfim, isso é extremamente necessário. Eu vou relatar a vocês, há coisa de 10 anos, eu montei um projeto de pesquisa e eu tinha uma hipótese. Fiz as minhas orientações de iniciação científica, eu tinha 3 orientandas, e na minha pesquisa e na delas, eu percebi que a minha hipótese não se sustentava. Então, quando eu fui a eventos relacionados, que eu levei os resultados parciais da pesquisa, no meu artigo eu já estava contestando a minha própria hipótese. E isso foi muito discutido na apresentação. A gente precisa entender que pesquisa
é algo para você crescer, para você... Os teus resultados são resultados que podem influenciar muita coisa que vem depois de você. Então, você não pode ficar na vaidade de achar que aquilo que você propôs é o certo, é o verdadeiro, é o único. Então, gente, artigo científico não é para ser a última Coca-Cola do deserto, não, tá? O artigo científico, ele precisa ser discutido. Então, ele vai ser discutido, qual é o palco da discussão? Um bom periódico onde ele será divulgado, ok? Onde ele será publicado. Bom, eu vou parar essa gravação.